Amém. Obrigado por este tempo, igreja, por estarmos juntos. E um dos muitos problemas da igreja é nós não vivermos uma igreja real. Nós não vivermos, nós produzirmos uma imagem de uma igreja, de uma comunidade que não é verdade. Então, eu espero que nós possamos pensar nisto mais vezes. Nós temos uma reunião de oração semanal. Passou agora para a quinta-feira, a partir das 8h30. E eu gostava mesmo que se tornasse um tempo onde nós pudéssemos orar uns pelos outros mesmo. Este domingo hoje ainda não temos. Mas eu gostava que nos próximos domingos que antecedessem a reunião de oração, vocês vão ter nas vossas cadeiras um papel específico que vai ser levado depois para as reuniões de oração. E eu gostava que nós, ainda que não pudéssemos vir, ou porque estamos a trabalhar, ou porque temos outros afazeres e não é mesmo possível estar, eu gostava que nós pudéssemos escrever lá um motivo de oração. Por nós, por alguém. Eu gostava que nós nos pudéssemos lembrar, no nosso lugar nesse domingo, de alguém que nós não temos visto na igreja. Alguém que não tem estado mais. Eu gostava que nós pudéssemos escrever. Eu gostava que nós pudéssemos escrever alguma coisa para alguém orar no outro dia. Eu gostava que nós nos pudéssemos importar mais uns pelos outros. Um dos erros da igreja é nós subcontratarmos. Nós acharmos que alguém que está na reunião de oração está a fazer o trabalho da igreja. Alguém está lá, alguém está a orar pela igreja. Não, tu és a igreja. Tu fazes parte do corpo. Jesus não usa... O corpo humano é usado para simbolizar a igreja, não é à toa. É para nós percebermos que nós fazemos parte de um corpo e que o corpo anda junto em todo o lugar. Então, quando nós temos uma reunião de oração e apenas está lá o pé, a orelha, o olho, não vou dizer outras partes, está bem? Mas estão lá apenas algumas partes. O corpo não está completo. Alguém está a fazer alguma coisa que o corpo precisa de fazer, mas o corpo não está completo. Então nós precisamos de ser criativos e lutar muitas das vezes como igreja contra esta falta de propósito, de compromisso, até de visão sobre aquilo que a igreja, até de entendimento daquilo que a oração pode fazer pela igreja, é verdade. Então nós temos que ser criativos. Então nós temos que nos ajudar. E uma da forma de nós ajudarmos é vocês verem em cima da vossa cadeira, num domingo, e dizer assim, eu peço oração por isto. E eu espero mesmo que nós possamos ser, já que não vamos, já que não estamos, que nós possamos contribuir, porque alguém vai estar e vai orar por esses motivos que tu vais deixar. Amém? Certo? Eu preciso de alguém que trate desse assunto. Quem é que pode tratar desse assunto? Quem é que pode preparar esse papel e fazer isso? Não, na Cristina eu não vou deixar, porque ela está sempre a querer fazer tudo. Não. Há alguém do corpo que quer fazer isso. Boa, está comissionado, ok? Sabem, chega uma altura na vida do crente, e até às vezes antes dele fazer parte de uma igreja, que ele diz que eu não preciso de ir à igreja para ser cristão. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ser igreja para ser cristão. Eu posso fazer isso muito bem no meu lugar. E nós hoje vamos encarar isso de frente e vamos desmistificar isso, ok? Juntos. Eu gostava que hoje nós pudéssemos sair daqui com uma consciência ainda maior do peso que tem nós sermos igreja, do peso que tem nós congregarmos, do peso que tem nós prestarmos contas. Sabem, há pessoas que congregam entre nós, não vou dizer nomes obviamente porque eu não quero expor ninguém, mas há pessoas que congregam entre nós, que até já são membros da igreja, já disseram um dia, não, eu quero fazer parte disto, eu quero estar mais perto, eu quero conhecer as desarrumações das gavetas todas da vossa casa, eu quero estar por dentro, mas depois o comportamento delas é diferente, é contrário. Que eu quero fazer uma coisa, mas eu não me deixo cuidar, eu não presto contas, eu vou aos cultos quando eu quero e me apetece. Eu nem digo ao pastor, não porque o pastor tenha alguma ânsia em controlar a vossa vida, dispenso isso, mas o pastor, quando recebe um compromisso de alguém que quer fazer parte do corpo, o pastor espera que ele esteja no corpo, e quando não está no corpo ele vai sentir falta daquele dedão do pé. Se o dedão do pé não teve hoje, o que é que se passa? Está doente? Tem algum problema? Então o pastor vai atrás. Do quê? Da ovelha perdida, da ovelha que está
desmalhada, da ovelha que não apareceu. Mas isto não pode ser só uma coisa do pastor. Isto tem que ser uma coisa do corpo. O corpo tem que prestar contas ao corpo. O dedo tem que prestar contas ao corpo todo. E nós gostava de falar um pouco sobre isto hoje. E ontem estava a meditar sobre este assunto. Estava a pensar, isto é super injusto. Eu vou falar sobre pessoas que não vêm ao corpo com pessoas que estão cá hoje. E nós devemos pensar assim, isto é para as pessoas que não estão cá. Não, isto é para as pessoas que estão cá. É uma honra. É nós fortalecermos aquilo que já nós estamos a fazer bem. Nós estamos cá. Nós estamos a cultuar juntos. Nós estamos-nos a dar juntos um ao outro. Nós estamos a sair do nosso lugar e a orar uns pelos outros. Nós estamos a chegar ao fim da semana, ao primeiro dia da semana, e estamos a dizer, nós conseguimos mais uma semana e juntos vamos partir para mais uma semana. É um ato de congregação, de celebração do Senhor, mas é um ato também há uma expressão que é o rendezvous, é voltar a reunir para aquilo que vai acontecer. E o corpo precisa de fazer isto. Em casa não, sozinho não vai acontecer. Então, há uma distinção que eu gostava de fazer, muito clara, muito óbvia e muito básica, que é, nós tornamos-nos cristãos. Nós tornamos-nos cristãos quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nós tornamos-nos pequenos cristos quando nós decidimos que Ele vai tomar o senhorio da nossa vida e que tudo aquilo que nós fazemos por causa do nosso Senhor. Então nós tornamos cristãos porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós e nós aceitamos isso e acreditamos que aquilo é verdade, acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou e que Ele tem o poder sobre a própria morte. Amém? Aí tu tornas-te cristão. Aí tu segues alguma coisa. Aí tu segues o Cristo e tu segues as pesadas do Cristo. Assim como um benfiquista. Era a altura de vocês fazerem... Não, estou a brincar. Assim como um benfiquista segue quem? O Benfica. Assim como um sportinguista segue o Sporting. Não é o mesmo campeonato, o que seguir Cristo ou seguir qualquer coisa deste mundo. Mas há uma identidade que acontece. Quando nós fazemos parte de alguma coisa, nós ganhamos uma identidade. E nós somos cristãos. Viver como cristão, isso é outra coisa. Ser parte da igreja, isso é outra coisa. Há muita gente que vive como cristão, mas não faz parte de uma igreja. Há muita gente que vive, que se identifica como cristão, mas vai à igreja, mas não é parte da igreja. E se calhar alguns de vocês vão ficar chocados se alguns de vocês vieram e demoraram muito tempo até se tornarem membros, porque queriam muitas garantias, queriam perceber que igreja que era esta, que pastor é este, o que é pregado. E está tudo certo. Mas nós já éramos cristãos, mas tínhamos dificuldade em fazer parte de um corpo, de uma igreja. Um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então viver como cristão, viver a vida cristã, envolve caminhar com outras pessoas. Envolve nós nos tornarmos discípulos, aprendermos, preservarmos, estarmos juntos em algumas caminhadas, sermos edificados e edificarmos outros, servirmos e deixarmos-nos que nos sirvam, prestar contas e pedir contas, crescer. Isso não faz sentido ser uma caminhada a solo, em casa, nem só dentro da tua família, porque isso vai se esgotar rapidamente. O erro de muita gente é querer apenas o destino final, é salvação e ser identificado com Cristo, mas não querem fazer a viagem. E a viagem é a parte mais divertida. A viagem é a parte mais difícil. A viagem é a parte mais saborosa. Às vezes a viagem é a parte mais difícil de fazer como igreja. Deus não nos junta para que nós sejamos todos de acordo uns com os outros. Não é por isso. Senão metade dos evangelhos nós podíamos rasgar. Porque os evangelhos estão escritos a dar direção à igreja de como é que a igreja se tem que comportar. Cuidem-se uns dos outros, ajudem-se, orem uns pelos outros, não façam isto, façam aquilo, não façam como os outros, façam como aqueles. Para quem? Para a igreja. Paulo não escreve a carta, a primeira epístola de Paulo ao Edu. Ele não faz isso. Ele escreve a primeira epístola, uma primeira epístola, uma segunda carta, uma primeira carta à igreja, a um grupo de pessoas. E normalmente para correção, para edificação,
para alinhar, para calibrar, para trazer visão, para trazer destino e para trazer propósito. Então, se hoje tu estás com uma ideia que tu consegues viver a vida de fé que Deus imaginou, não é que qualquer outra pessoa esteja imaginado, mas o propósito que Deus tem para nós como corpo, se tu estás a pensar viver isso de uma forma isolada, tu estás errado. Tu precisas de viver a tua fé em comunidade, com todas as dores que isso traz, com todos os desafios que isso traz, com todas as opiniões que isso traz. Se nós podíamos rasgar algumas partes da Bíblia, se nós não vivêssemos isso, porque existem partes da Bíblia que estão escritas especificamente para nós lidarmos com o nosso irmão, que é a pessoa que congrega connosco, que é quando aquele irmão pecar contra ti, faz assim. Ou seja, Deus dá o desafio, Deus dá-nos este desafio de nós estarmos juntos como igreja, de crescermos juntos como igreja, mas Ele dá-nos instrumentos. Ele disse, olha, vocês têm que voltar à Bíblia, vocês têm que voltar a mim para aprender a ser igreja. Amém? Então acho que isto está desmistificado. Amém? Então eu vou-vos falar de um texto que está em Ageu. É um profeta menor, não porque ele era mais baixo do que os outros, está bem? Porque os textos deles eram menores, ok? Ele escreveu menos textos do que os outros profetas. Escreveu um livro na Bíblia com 2 capítulos, está bem? E ele, por isso é que é um dos profetas menores, não pela ausência da importância dos seus textos, mas porque os seus textos foram mesmo curtos e pragmáticos. E nós vamos falar um pouco acerca de Ageu 1-7. E diz assim, a partir do versículo 2, Ageu 1:2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o que Ageu está a dizer é que o povo dizia que ainda não é tempo certo. Ainda não é tempo certo para edificar a casa de Deus. Depois já vou-vos dar aqui algum contexto. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Então Deus usa Ageu, usa este profeta para dizer alguma coisa ao povo. E dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta. Então Deus está a falar do templo, da sua casa. Deus está a falar das suas coisas. E Deus está a dizer a um povo que teve exilado, ou seja, ele teve subjugado a outro reino, a outros povos, a outras leis. Deus permite que eles voltem para casa, e quando o povo volta para casa, o povo entretém-se a cuidar das suas coisas. Volta para casa, a construir a sua casa. Diz assim, vocês importam-se mais com as suas casas estocadas, com as suas casas arranjadas. Vocês preocupam-se mais em ter a vossa vida em ordem, em ter tudo em ordem, em ter tudo top, tudo lá em cima, mas vocês descuram a casa de Deus. E dizem, esta casa há de ficar deserta. E o templo há de ficar deserto. O templo tinha sido destruído, estava em processo de edificação, e Deus contava com o seu povo, vamos deixar abrir aqui um parênteses, com a sua igreja, para edificar o templo. E Deus usa Ageu para dizer assim, olha, vocês estão a gastar tempo no sítio errado. As vossas prioridades estão desajustadas. É importante nós termos a nossa casa bem estocada. É importante. Mas é o mais importante. Se calhar não é o mais importante. E o povo diz no versículo 1-2 que o próprio povo dizia para si mesmo que ainda não é tempo, ainda não é hora. Ainda não é o momento de eu voltar a ir a reparar o templo. Ainda não é o momento de eu congregar. Ainda não é o momento de eu congregar com fidelidade. Ainda não é o momento de eu me entregar realmente ao corpo que é esta igreja local que nós temos aqui. E o Senhor desafia o povo naquele tempo. É para vós tempo de habitares nas vossas casas estocadas, e esta casa, o templo, há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele diz, vejam o que é que vocês andam a fazer com a vossa vida. E ele diz assim no versículo 6, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado, num saco furado. Quem é que já teve esta sensação
a gente estamos a trabalhar dia após dia, estamos a tentar alcançar coisas, estamos a tentar ter propósito na nossa vida profissional, queremos ter tudo em ordem e chegamos ao fim do dia, parece que é isto. Parece que nada nos sacia, parece que nos sentimos vazios, parece que falta sempre alguma coisa, parece que o saco está furado, parece que a gente tenta encher o depósito, só que o depósito nunca ainda está cheio. Sabem porquê? Porque as nossas prioridades estão trocadas. Não sou eu que digo, é o texto que diz. O texto diz aquele povo, que eu acho que parece muito com este povo, que Deus deu uma igreja, Deus deu um conceito, Deus deu um propósito, e nós investimos tempo, demasiado tempo às vezes, em priorizar coisas que são importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada nesta terra, mas nós colocamos Deus, e colocamos a igreja, e colocamos relacionamento, colocamos reuniões de oração, e cuidamos do nosso casamento, e colocamos ir beber café com alguém, colocamos aonde? Lá em baixo. A prioridade é lá em baixo, não é a nossa prioridade. E o que Deus está-nos a dizer hoje é: as tuas orações para que eu faça alguma coisa na tua vida dependem de ti. Depende de que tu faças alguma coisa. Porque eu vou permitir que o teu saco fique furado. Eu vou permitir que tu trabalhes e te sintas insaciado. Eu vou permitir que tu vivas esta vida acelerada e te sintas vazio até tu me encontrares. Até tu me colocares como prioridade na tua vida. E se nós colocarmos Deus como prioridade da nossa vida, não é deixarmos de fazer as outras coisas, mas nós precisamos perceber onde é que Deus está. E sabem qual é que é o problema? É que nós olhamos para Deus mesmo como alguma coisa que nós colocamos em primeiro, em segundo ou em terceiro. Nós temos um ranking na nossa vida. E eu sei que algumas pessoas costumam dizer: então, pastor, para ti qual é que é a coisa mais importante? E eles quase que me obrigam a dizer: não, Deus é o mais importante, ou a família está em primeiro lugar, Deus está em segundo lugar, o meu trabalho está em terceiro lugar, ou a igreja está em terceiro lugar, o meu trabalho está em quarto lugar. Não, e eu não digo isso. Deus está em primeiro lugar em tudo. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Deus tem que fazer parte da nossa vida de uma forma transversal. Deus não pode ser uma tarefa, Deus não pode ser um compromisso, Deus não pode ser um ponto na nossa agenda. Nós temos que acordar e respirar Deus. Nós temos que ir trabalhar e respirar Deus. Nós temos que executar as nossas tarefas, por muito mais mecânicas, por muito mais intelectuais que sejam, por muito mais até simples que sejam, Deus tem que estar nelas. Nós temos que continuar a ser leais, honestos, nós temos que continuar a ser graciosos, misericordiosos, nós temos que ter Deus em todas as partes da nossa vida. E o nosso problema é que nós segmentamos e nós criamos estes compartimentos na nossa vida, e normalmente Deus fica no compartimento que tem menos prioridade. E o que o Senhor estava a dizer a Ageu para transmitir ao povo era: enquanto vocês andarem focados só nas vossas vidas, vocês vão se sentir isso. Até vocês se refocarem. Até vocês darem prioridade àquilo que é certo. Até vocês virarem os vossos olhos para o templo e verem que o templo precisa de ser reconstruído. Até nós reconstruímos o nosso templo. Até nós restabelecemos algumas coisas que nós não temos na nossa vida. Até nós pensarmos Deus todas as horas da nossa vida. Até Deus ser alguém que realmente está em nós e faz parte de nós em todos os momentos da nossa vida. Aí, se calhar, as coisas que nós fazemos, que nós comemos, vão-nos passar a encher mais, vão-nos fartar. Se calhar aquilo que nós vamos passar a vestir vai-nos aquecer mais. Se calhar o salário, o fruto que nós recebemos não vai cair num saco vazio. Se calhar vai ter mais sentido. Sabem que há pessoas, e as finanças são uma área onde normalmente nós temos dificuldade. Porquê? Porque nós trabalhamos para ganhar aquele dinheiro, é o nosso dinheiro, é o nosso esforço. Então parece que Deus não teve parte nisso. Mas nós agradecemos a Deus pelo nosso trabalho. Nós reconhecemos que foi Ele que nos ajudou. Deus, obrigado porque tu estiveste comigo. Mas na altura de usar o fruto desse trabalho que Deus te deu, nós dizemos que esse fruto é nosso. Então nós fechamos a nossa mão. Porquê? Porque Deus não está nas nossas finanças. Então, nós devemos assim: não, Deus é o mesmo aqui, mas também é aqui. Eu tenho isto porque Ele me deu. Então, se eu tenho
Se eu sou desafiado no meu coração, nem é verbalmente. Não é um cartaz. É nós sermos desafiados no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, no meu íntimo. Nós estamos desafiados do nosso lugar. E o Espírito Santo fala ao nosso coração e diz assim: eu acho que tu devias oferecer alguma coisa. Eu acho que tu devias ajudar aquela família. E sabem o que é que nós fazemos? Nós secamos isso. Nós oprimimos isso. E colocamos no fundo das nossas prioridades. Mas se alguém nos convida para ir jantar e nós temos que pagar o nosso parte, nós vamos na... Desculpe a minha expressão, está bem? Vamos na boa. Nós vamos, temos um jantar com alguém e calha 40 euros por pessoa e sabem o que é que nós fazemos? Nós pagamos, para não passarmos vergonha. Alguém diz assim: vamos dividir a conta entre todos, e nós: mas eu só bebi um copo de água, eu nem bebi nada. Mas nós, para não passarmos vergonha, nós pagamos. Porque as nossas prioridades são trocadas. Nós queremos agradar as pessoas, em vez de agradar a Deus. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas prioridades. Onde é que nós andamos? O que é que nós andamos a colocar em primeiro, em segundo e em terceiro lugar? O Senhor diz em Ageu 1:8, diz assim: subi o monte, façam isto. Vocês estão com as prioridades trocadas, vocês precisam de fazer isto. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela, da casa, dela, do momento de intimidade com Deus, da casa, daquilo que tu construíres, dela do quê? Da comunhão dos irmãos, dela do quê? Do meu envolvimento com uns com os outros e com a igreja, dela do quê? Da minha maneira de ser, da minha maneira de viver a minha vida, a minha nova maneira de viver a vida, com a madeira que eu vou trazer, com o sustento que eu vou trazer, de subir o monte, de estar com Deus, de lhe pedir coisas. Ele vai me dar isso. E dela eu me agradarei e serei glorificado. O que quer dizer que há coisas que nós vamos fazer com uma vida diferente, com Deus noutro lugar, que vão produzir frutos, e esses frutos, os próprios frutos, vão dar glória a Deus. A nossa vida vai ser uma vida frutífera, com sentido, mais aquecida, sem tantas perdas, e que ainda, acima de tudo, Deus dá esta promessa, é que eu vou-me alegrar disso, eu vou-me alegrar dos teus frutos, eu vou-me alegrar e eu vou ser glorificado. Ou seja, alguém vai ver a minha vida e vai dizer assim: agora glória a Deus pela vida daquele homem e daquela mulher. Alguém que tu vais abençoar, alguém que tu vais ajudar, alguém que tu vais orar, alguém que tu vais te envolver, alguém que tu vais ser suporte, alguém que tu vais caminhar, alguém que tu vais discipular, eventualmente alguém que tu vais deixar que te discipule, vai dar glória a Deus. Deus vai ser glorificado, porque tu estás no caminho certo. Ageu deixa um desafio tremendo ao povo, assim: olhaste para muito, mas desde que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Porquê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Esta casa, esta igreja, este domingo, não é um evento. Não é um evento. Isto é uma comunhão, isto é uma reunião. Isto é onde nós nos juntamos e nós temos que nos fortalecer. É onde nós celebramos até onde é que nós chegamos. Assim, até aqui o Senhor me ajudou até aqui. Estou todo arrebentado, estou todo partido, dói-me tudo em mim, a minha alma está rasgada, mas aquela é a minha casa. E eu sei que o Senhor me chamou para estar junto de outras pessoas que sofrem, que têm as mesmas debilidades, que algumas delas vão conseguir ver mais além e vão-me abençoar e vão-me ajudar, vão querer caminhar comigo. Isto acontece o quê? Na igreja, no corpo. Por isso é que Deus pede para nós, por isso é que Jesus, por isso é que o apóstolo Paulo deixa coisas escritas que têm a ver com a igreja. Algumas consequências de viver sem igreja. E vocês, se lembrarem de algumas pessoas que caminham convosco na igreja e na vida espiritual há alguns anos, vocês vão reconhecer. Quando as pessoas estão fora e não querem mais estar na igreja, elas vão dizer: eu não preciso ser pastoreada. A Bíblia para mim é o suficiente. Basta eu ter a Bíblia. Quando Deus, na Bíblia, que a pessoa diz que tem em casa e que é a fonte exclusiva para ela, não precisa de mais nada, nessa própria Bíblia está escrito que é: sejam submissos aos vossos pastores. Eu vou levantar pastores, mestres, para quê? Para vos ensinar, para estar na caminhada. Então a pessoa começa a contradizer aquilo que ela própria diz que é suficiente para ela. Então isso é um sinal que, se tu sentires que não precisas de alguma coisa, que a própria Bíblia diz que tu precisas, tu estás-te a desviar. Estás-te a desviar de alguma coisa. Pode não ser de Deus, pode não ser da igreja, mas estás-te a desviar de alguma coisa. Porque nós começamos a negar.
Eu não preciso de prestação de contas. Eu vou viver a minha vida e não tenho de prestar contas a ninguém. Isso é errado. A Bíblia também diz de forma diferente que nós devemos confessar uns aos outros. Não uma confissão como nós vemos outras entidades religiosas fazerem, mas é um prestar contas. Eu caminho com alguém e eu confesso, eu abro o meu coração com essa pessoa. Eu tenho pessoas na minha vida onde eu posso abrir o meu coração e dizer assim: isto não correu nada bem. Mas no dia que tu achas que isso não é necessário, tu estás-te a desviar de alguma coisa. Pelo menos da palavra tu estás-te a desviar. Eu não preciso de correção. Eu não preciso de ser ensinado. A mim já ninguém me ensina nada. Já aprendi tudo. Quantas vezes é que nós já ouvimos isso? És tu que me vais ensinar. Eu não preciso de servir. Eu preciso de ser servido. Isto de serviço da igreja, isso é coisa de moderna. Isso se chamar voluntário, as pessoas começam a encontrar defeitos em tudo. Não é que as pessoas não possam ter uma opinião. As pessoas começam-se a desviar da centralidade do Evangelho. Então isso causa isolamento. E esse isolamento, de nós começarmos a negar todas estas coisas, vai nos levar para um lugar de querer fazer igreja sozinhos. De querer estarmos sozinhos em casa. De lermos a Bíblia, a igreja deixa de fazer sentido. Nós desviámos-nos tanto que a igreja passou a ser uma coisa tão pequenina. Sabem, quando nós estamos ao pé de um castelo, nós vamos lá a Monsaraz, lá no Alentejo. Vamos lá àquele lugar fantástico e bonito. E quando nós estamos lá, aquilo é enorme. Aquilo é enorme, aquilo é potente. Mas se nós caminharmos uns quilómetros, e no Alentejo tem essa facilidade, nós caminhamos uns quilómetros, aquilo é plano, e nós vamos ver as coisas cada vez a ficarem mais pequeninas. De repente, aquele castelo já deixa de ser assim tão impressionante. Porque nós estamos, longe demais. E nós afastamos da igreja, nós afastamos uns dos outros. Em vez de nós vermos gigantes ao nosso lado, pessoas de fé, pessoas que já fizeram tanta coisa para nós, aquela pessoa passou a ser pequenina. Já não me diz nada, já não fez nada bonito. Quando lá atrás foi um gigante. Quando lá atrás foi uma pessoa super importante na tua vida. Quando lá parte te ajudou numa parte difícil e esteve contigo. Mas porque nós nos afastamos, a pessoa passa a ser pequenina. Já não tem impacto, já não tem relevância. Só que isto acontece de forma subtil. Nós vamos dando passos para nos afastarmos. Damos passos confiantes para nos afastarmos, subtis. Vamos deixando de fazer isto, vamos deixando de fazer aquilo, passamos a faltar um domingo, depois passamos a faltar 2 domingos, e depois, se ninguém pergunta, está a correr bem, porque ninguém dá pela minha falta. E depois começa a existir o quê? Ninguém dá pela minha falta. Ninguém me liga. Então o dedo do pé que decide sair do corpo, e é o corpo é que tem que... Não, isso não funciona assim. São coisas subtis, pequenas coisas. E isso traz também outra coisa, que é uma erosão da nossa fé. Uma erosão do nosso discipulado. Coisas que nós já aprendemos, coisas que nós já fazíamos, de repente deixamos de fazer. Nós já não precisamos de perdoar. Pois de repente já não precisamos de abandonar este pecado. Isto não é assim tão mau. Pois já não precisamos de amar assim o próximo. Não, já não são todos tão próximos. Já não preciso de evangelizar, já não preciso de crescer, já não preciso de ler a Bíblia. E no fim, a fé torna-se esta coisa vazia que nós vivemos sozinhos. E não é suposto. E isso acontece quando a casa de Deus, quando as coisas de Deus ficam em segundo lugar. Quando nós priorizamos outras coisas na nossa vida. Isto acontece de forma muito subtil. Às vezes acontece de uma forma muito doce, muito pacífica. Às vezes parece que estamos a falecer espiritualmente, mas estamos em zenes. A vida as coisas estão a correr. Às vezes as coisas parecem que estão a correr bem, mas nós sabemos no fundo que não estão. Porque nós sentimos-nos vazios, mas as coisas estão a acontecer. Então nós não damos esses passos de perceber o que é que realmente está a acontecer. Não temos essa coragem. O povo dizia para ele mesmo, reparem o quão isto é verdade na nossa vida individual. O povo dizia para ele, um dia a gente vai fazer isso. Um dia, quando eu tiver o meu curso, eu vou fazer isso. Um dia, quando eu tiver as contas da minha casa organizadas, eu vou fazer isso. Um dia, quando eu tiver o emprego certo, eu vou fazer isso. Um dia, quando existir outro pastor, eu vou fazer isso. Um dia, quando estiver na igreja perfeita, eu vou fazer isso. Um dia. Isso é uma mentira que o diabo coloca na nossa mente, ou que cria condições para nós pensarmos isso. Não, Deus não está à espera desse dia. Deus quer-te hoje, aqui, agora. Tu estás aqui hoje. Tu és cristão, tu foste salvo, se tu já aceitaste o Senhor Jesus como Senhor Salvador, tu tens que fazer parte de um corpo hoje, não é um dia.
com tudo o que implica. Quando eu deixar a minha depressão, hoje, com a tua depressão, hoje, com os teus pecados, hoje, com os teus problemas, Deus precisa de ti hoje. Esta igreja precisa de ti hoje, não é no outro dia. E Deus diz, considera os teus caminhos. Deus diz assim, vê bem o que é que tu andas a fazer à tua vida. E às vezes não é tanto falta de tempo, é falta mesmo de coragem. Nós temos coragem em assumirmos algumas coisas diante de Deus. É falta de centralidade nas Escrituras, é falta de compromisso. É falta de coragem de fazer escolhas certas. O meu primeiro ponto é quando Deus deixa de ser negado, porque isso acontece quando nós aceitamos Cristo. Ele deixa de ser negado, ele passa a ser reconhecido, mas passa a ser adiado. Quando Deus passa a ser adiado, a nossa vida começa a regredir espiritualmente. E isso pode acontecer quando nós conhecemos Cristo há 1 mês, 3 meses, 10 anos, 50 anos. No momento em que nós passamos a adiar coisas com Deus, a nossa fé começa a regredir. E não é a mesma velocidade que começa a crescer. Não é. É muito mais rápido. É muito mais subtil. É muito mais agressivo. É muito mais dominador. O problema da Ageu não é as pessoas não acreditarem em Deus. O problema da Ageu não é as pessoas estarem longe de Deus como conceito. O problema de Deus, de Ageu, ou de Deus com Ageu, é que as pessoas estavam a negar, estavam a desprioritizar Deus. Não veio ainda o tempo, dizem Ageu 1:2. Então, o povo usava uma justificação aparentemente prudente. O povo usava uma justificação aparentemente prudente e aceitável. Agora repare, eu não vou à igreja hoje porque eu estou muito cansado e eu preciso descansar porque amanhã tenho que ir trabalhar. Não é aceitável. Não é uma coisa prudente, boa de se dizer. Só que o que é que nós fazemos? Pastor, mas você está a querer dizer que eu tenho que priorizar Deus sobre o meu descanso? Eu estou a querer dizer isso. Sabem, porque quando nós priorizamos Deus, Ele é o nosso descanso. Ele disse isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e... Não, mas não, a Bíblia diz para nós irmos a Ele quando nós estamos cansados e oprimidos e nós escolhemos não ir a Ele para descansar, para recuperar a nossa alma. Então há milagres, há coisas que nós não vivemos porque nós colocamos prioridades. Nós decidimos. O que parece prudente, parece certo. E quando ao pastor, qualquer um de vocês me joga essa carta, como eu gosto de pensar nas nossas discussões e nas nossas interações, como um jogo do Uno. Vocês conhecem o jogo do Uno? Aquele jogo das cartas, em que cada carta tem um valor e pode-se fazer coisas diferentes. E às vezes vocês chegam com aquela carta que não tem resposta, aquela 4+. Assim, eu não posso fazer nada, não tenho mais outra carta. Quando me chegam assim, porque Deus me disse para eu fazer isso, eu digo, eu não sou Deus. Se Deus te disse a ti, a minha graduação é muito inferior. Eu não consigo desdizer uma coisa que Deus te disse. Mas és tu que estás a dizer que Deus te disse para fazer isso. A carta é tua. És tu que vais pagar, és tu que tens responsabilidade disso. Então, quando alguém me diz, não, pastor, mas eu preciso descansar, eu não vou ao culto, eu preciso descansar, eu estou mesmo muito cansado, eu espero mesmo que a pessoa esteja mesmo arrebentada, que não consiga mesmo. Que não é uma questão de prioridade, a pessoa não consegue. E Deus sabe isso. Então nós precisamos priorizar quando nós estamos, quando nós não estamos, de uma forma real, verdadeira, justa, tendo Deus em primeiro lugar. Há pessoas que ficam a descansar em casa, ficam deitadas, mas ficam a ver Netflix. A prioridade não é bem descansar o corpo, é descansar da igreja. As pessoas podiam ficar descansadas em casa, não acordavam cedo, estavam deitadas na sua caminha. Reparem, nós temos uma transmissão online. As pessoas não veem a transmissão online. Porquê? Porque não priorizam. Estão comigo ou está a ser chocante demais? Não prioriza. Não prioriza. É verdade que nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar. Nós às vezes precisamos de fazer coisas diferentes, e é verdade. Nós às vezes precisamos descansar uns dos outros. O meu período deste mês de janeiro foi muito bom. E eu tive que priorizar muitas das coisas. Sabe uma conclusão que eu cheguei?
que para mim é fraturante, para mim como pessoa, e que para mim é muito difícil e que eu estou a tentar lidar com isso, que é uma definição que eu ganhei para mim, que eu quero acreditar que foi Deus que me deu, mas eu preciso que Deus ainda confirme mais. Mas eu tenho isso muito vivo na minha vida, que é, Deus pediu-me para não fazer mais, ou para não fazer tantas coisas pelas pessoas, mas para fazer mais coisas com pessoas. Na minha vida, eu não quero dizer que isto para vocês possa fazer sentido, mas na minha vida, quando alguém está em sofrimento, a minha característica é ir fazer coisas pela pessoa. Só que isto é um desgaste muito grande. Eu vou fazer 50 anos. Deus está-me a dizer assim, tu não vais conseguir mais fazer isso. A tua vida não está, tu já não tens mais. Então tu, em vez de fazeres coisas pelas pessoas, tu tens que fazer coisas com as pessoas. Tu tens que dividir esse fardo com a pessoa. Tu há chegar a uma altura que tu não vais conseguir e tu vais-te matar todo porque tu não estás a conseguir fazer isso. E vais-te querer tornar Messias na vida das pessoas. Vais querer salvar toda a gente e não vais conseguir. Isso vai-te destruir. Mas Deus disse-me assim, eu acredito que Deus me disse assim, tu tens uma forma de fazer diferente. Tu tens de fazer mais coisas com as pessoas. Dividir a carga. Partilha metade da carga com ela. Então isso é uma prioridade que eu tenho que colocar na minha vida. Que é quando eu ajudo alguém ou quando eu estou com alguém, eu tenho que colocar esta verdade que eu acredito que Deus me colocou em primeiro lugar. Então eu não vou deixar de ajudar ninguém, mas eu vou ajudar com a pessoa. A gente vai ser parceiros nisto. Isto muda. Vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha forma de ajudar, de estar presente nas vossas vidas. Porque eu vou priorizar. Porque eu vou dar prioridade àquilo que Deus está a falar ao meu coração. Então, quando nós nos afastamos e nós passamos a ignorar Deus, existe a teologia do eu. Todas as frases começam por eu. Todas as coisas começam por eu. Tudo está centrado na pessoa. Tudo deixou de estar centrado ou em Deus, ou nos outros, ou no nós, como igreja. E por isso é que Deus diz, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai, vejam que caminhos. Não é um apelo emocional. É, vejam o que é que vocês estão a fazer da vossa vida. O ponto 2 é que o saquitel furado, eu ia pôr o saco furado, mas eu gostei desta palavra. O saquitel furado. Deus disciplina-nos, secando muitas das vezes aquilo que nós estamos a fazer. Nós não vamos ter tanto fruto como deveríamos ter, porque Deus permite que essa sequidão venha à nossa vida. Ele não seca as coisas em si. Ele não seca o nosso vencimento. Ele não seca as coisas que nós fazemos. Ele seca o prazer e aquilo que nos preenche dentro de nós. Não, aquilo não vai ter morada. Deus disse, eu não vou deixar que um bom ordenado, uma boa concretização profissional, isso te encha. Sou eu que tenho que te encher. É a minha vida que tem que te encher. É o prazer na casa é que tem que te encher. O prazer na casa de Deus é que tem que te encher. A alegria no Senhor é que tem que te encher. Não qualquer outra coisa. Por isso é que há pessoas que são extremamente bem-sucedidas profissionalmente e têm depressões e tiram a sua própria vida. Sabem porquê? Porque são vazias de Deus. Porque têm um vazio que não há dinheiro, não há concretização, não há casa, não há carro, não há relacionamentos, não há conectividades, não há. Então, se tu sentes esta ausência de alguma coisa dentro de ti, se não te sentes completo com tanta coisa que está a acontecer à tua volta, então talvez tu tenhas que olhar para os teus caminhos. Talvez tu tenhas de perceber o que é que não estás a priorizar. Pode ser uma coisa, pode ser uma área da tua vida que tu estás a negligenciar e que Deus quer trazer-te de volta, quer que tu participes, quer que tu faças parte, quer que tu que dês um passo de coragem, quer que tu faças alguma coisa. Então Ele vai permitir este saco furado na nossa vida. Não porque Ele tenha prazer em que nós nos sintamos vazios. Ele não tem prazer em que nós nos sintamos vazios. Ele tem um sentido de urgência que nós tenhamos cheios dEle, única e exclusivamente dEle. Que a gente não se encha com outras coisas. E é muito fácil. A nossa carne, a nossa alma, a nossa carne, ela foi feita para ser satisfeita. Ela foi feita para se sentir satisfeita, para ter prazer. E por isso é que o pecado, quando nós pecamos, nós pecamos porque o pecado dá prazer à carne. Porque o pecado preenche alguma coisa da carne. E nós deixamos o pecado preencher uma coisa. Que nós devíamos ser cheios por dentro. Cheios de Deus.
E nós estarmos cheios de Deus, isso vai afastar-nos de vivermos vidas também pecaminosas. Vamos estar mais conscientes, mais alerta, mais perto de Deus. Amém? Deus não amaldiçoa. Eu gostava que vocês levassem isso também. Deus não traz maldição para aquilo que nós fazemos. Só que Deus seca. Deus não deixa que aquilo tome conta da tua vida. Estamos a falar de cristãos. Reparem, Ageu estava a falar para o povo de Deus. Hoje não é uma palavra evangelística. E hoje não quero falar. Se está aqui alguém que não conhece Jesus, eu tenho uma novidade para te dizer. Jesus veio tirar a tua vida das trevas, da morte eterna. E tu hoje tens uma oportunidade de virar-te para Deus e dizer: Deus, olha, eu quero perceber o que é isto de ser morto eternamente. Eu quero sair desse lugar. Então, para sair desse lugar de morte eterna e restabelecimento com o Pai, tu tens que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Amém? E se tu hoje estás aqui esta manhã e tu não percebes o que é isso, fala com um de nós. Eu gostava de saber mais. Se tu foste convidado a estar aqui por alguém, pergunta à pessoa que te convidou. Ela faz parte deste corpo. Ele já é cristão, ele já conhece, ele já tomou essa decisão, ele vai-te explicar. Mas esta palavra não é para novos convertidos, é para quem já se converteu, é para quem já aceitou. É para quem já experimentou. E é para quem tem falta de permanência. É para quem tem falta de plenitude. É para quem tem falta de lealdade. É para quem tem falta de fidelidade pelas coisas de Deus. Não tem a ver com o pastor, não tem a ver com esta casa, tem a ver com Deus. Ageu 1:9 diz: tu olhaste para muito, fizeste muita coisa, mas tu alcanças pouco, porque não tens os teus olhos no sítio certo. Ponto 3 é que Deus salva indivíduos. Deus salva-nos especificamente uns aos outros. A salvação é um processo individual e pessoal. Tu podes ter uma família fantástica e podem ir todos à igreja. Se individualmente eles não se converterem ao Senhor, eles não são salvos. Eles têm que... A família ajuda, agiliza o processo. Cria uma atmosfera, um ambiente. Se a tua família for cristã, se já tiveres bases cristãs, cria todo o ambiente. Mas tem que haver um momento pessoal, individual. Amém? Cada um de nós tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas Deus não nos salva individualmente para a individualidade. Deus salva-nos individualmente para um corpo. Para nós fazermos parte de alguma coisa além de nós. Em Hebreus 10:25 diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, ele está a falar acerca de algumas pessoas que deixavam de congregar, deixavam de estar juntos, não deixando a nossa congregação, e esta congregação quer dizer o corpo de Cristo, a reunião dos salvos, a reunião daqueles que são cristãos, aqueles que se identificam com a palavra, como é costume de alguns. Antes, vocês não saiam, fiquem juntos, não como alguns fazem, que se tornam indivíduos e que vão viver a vida da fé sozinhos. Não façam isso, mas vivam juntos. Antes, admoestando-vos uns aos outros, que é, fiquem juntos para vocês se admoestarem uns aos outros, para vocês se provarem uns aos outros, para vocês se ajudarem uns aos outros, para tu dizeres ao teu irmão: tu estás a fazer uma coisa errada, ou tu estás a fazer uma coisa certa, admoestação. Então, o que Deus está a dizer: eu chamei-vos para vocês estarem juntos, para vocês crescerem juntos. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia onde o Senhor vai vir. E quando o Senhor vier, nós acabámos de cantar há pouco, Ele quer encontrar a sua igreja. Nós usamos a expressão a noiva. Então, como é que nós queremos ser alguma coisa que Deus descreve e que Deus inspirou na sua palavra como um grupo de pessoas num indivíduo? Não faz sentido. Então, Deus salva-nos para um corpo. A igreja não é o meio da salvação. Cristo é o meio da salvação. É por Cristo que nós somos salvos. Mas a igreja é o habitat. A igreja é o sítio onde nós temos que viver e que respirar e que crescer. E cada habitat tem as suas próprias características. E Deus quer que a sua igreja tenha certas características. Elas estão descritas amplamente na Bíblia. É o habitat que dá a vida à igreja. Então nós não podemos ser igreja fora do habitat. Nós temos que estar dentro do habitat que Deus criou para nós. Em Atos 2:42, no início da igreja, quando aqueles homens e aquelas mulheres começaram a aceitar Jesus e começaram a perceber que eles eram mais, que eram muitos, existiu uma coisa fantástica, que eles começaram a congregar. Eles começaram-se a juntar. E não era como nós fazemos hoje aqui. Tinha mais petiscos.
Não sei se vocês me entendem. Tinha mais comida, tinha mais convivência. Não era um culto como nós fazemos hoje aqui. Desta forma, com esta liturgia. Mas a liturgia que eles tinham, dizem Atos 2,42, é que eles preservavam na doutrina dos apóstolos. Eles continuavam naquilo que os apóstolos tinham ensinado. Eles estavam juntos debaixo daqueles ensinamentos que os apóstolos estavam debaixo da palavra. Ok? E nós hoje podemos olhar para a nossa igreja aqui e nós fazemos um check. Nós estamos nisso. Nós estamos debaixo da palavra. Tudo o que nós fazemos aqui é à volta da palavra. Este culto, a parte central deste culto é a palavra. A centralidade tem que ser a palavra. Check, nós estamos lá. Na comunhão, se calhar nós não conseguimos fazer um check muito completo, porque nós temos gaps de comunhão uns com os outros, porque nós não nos damos como nós devíamos dar, porque nós privamos uns dos outros. Então se calhar nós precisamos trabalhar aqui, no partir do pão, na comunhão, no reconhecer Cristo, no fazer mesa e nas orações. Não é interessante que a Bíblia nos mostra, nos direciona lá para o princípio, que aquele povo que tinha acabado de descobrir quem era Cristo e que ele era o Filho de Deus e que estava a sair de um sistema teológico completamente diferente, que a primeira coisa que eles fazem é: a gente precisa estar juntos. A gente precisa estar juntos. E a gente precisamos estar juntos a ler a Bíblia. E depois de ler a Bíblia, nós vamos comer juntos e ter comunhão, vamos falar da vida uns com os outros. E depois sabem o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos entregar as nossas vidas a Deus juntos. Juntos. Em Efésios 5:25, e estou mesmo a terminar, diz, há um texto muito que nós costumamos usar quando nós falamos acerca de relacionamento entre marido e mulher. E diz: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou o indivíduo. Não foi o indivíduo. Cristo morreu por ti, é verdade, individualmente, mas Deus quer ter morrido pela igreja, pelo conjunto dos santos, pelo conjunto das pessoas que se querem santificar, pelo conjunto das pessoas que querem levar isto a sério. É por isto que é isto. E disse: olha, maridos, amem as vossas esposas, dando a vossa vida, não literalmente, mas dando a vossa vida, assim como eu dei a vida pela igreja, para que ela possa viver, para que ela possa crescer. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo entregou-se por ti, é verdade, mas Ele entregou-se também por algo mais. Entregou-se para que nós pudéssemos ser juntos como igreja, crescermos juntos, ajudarmos uns aos outros. Não há cristianismo individual, não existe. Existem pessoas que não querem prestar contas, existem pessoas que pensam no eu, existem pessoas que não dão o braço a torcer, existem pessoas que não querem ser submissas, existem pessoas que são egoístas. Eu posso continuar a dizer. Existem pessoas que foram feridas pela igreja, pelos pastores, uns pelos outros, e nós afastamos essas pessoas e elas acreditam que é melhor estar sozinha. Isto tem que ser dito. E se tu algum dia foste ferido pela igreja, a igreja devia-te pedir perdão. Corpo devia-te pedir perdão, porque tratámos mal alguém. Sabe, eu vou terminar dizendo isto. Porque é importante, eu estou a tentar dizer isto, eu vou dizer. Houve um irmão que congregava connosco e nós tivemos um litígio, vamos dizer assim. E eu não me portei bem com ele. E eu tenho mais pessoas que sabem de quem é que eu estou a falar. Não vou dizer nomes, mas as pessoas sabem. E chegou uma altura, já depois a pessoa estava fora da igreja, a pessoa zangou-se, não concordou comigo, achou que o melhor era sair, e eu disse: eu acho que o melhor é sair, se tu não concordas com isto, mas eu não fiz as coisas da maneira certa, eu não fiz as coisas da maneira certa. E houve uma altura que Deus contendeu comigo, e eu chamei essa pessoa e eu pedi perdão à pessoa. Não pedi perdão no sentido de lhe dar razão às coisas que ela estava a discutir, não tinha a ver com isso, tinha a ver com a forma como as coisas aconteceram. E eu pedi perdão. E disse: olha, isto não devia ter acontecido, mas aconteceu. E a minha carne também fala, e isto não devia ter acontecido. E eu peço perdão por isso. E a pessoa aceitou o perdão. E hoje nós falamos, a pessoa está na vida dela, está a viver está a viver a igreja num outro lugar, tranquilo, mas isso ficou restabelecido entre nós. Então há pessoas que às vezes saem e elas têm razão. Elas saem do nosso meio porque têm razão.
porque nós fazemos coisas que não são certas. Mas essa não é a maioria. A maioria somos nós, que somos desafiados do púlpito, semana após semana, e nós fechamos o nosso coração e nós decidimos não mudar. Nós decidimos orgulhosamente continuar sós. Nós decidimos não dar prioridade a Deus, não dar prioridade àquilo que Deus vai falando e vai deixando, pregação após pregação, conselho após conselho. E nós vamos querer fazer aquilo que nos dá na nossa real gana, como costuma dizer o português. E nós vamos pagar o preço por isso. Vamos nos sentir vazios, incompletos. Parece que nada faz sentido. Até que nós nos verguemos e deixemos Deus tomar conta da nossa vida. E isso vai mudar a tua vida. A tua vida vai ter significado na pobreza e na riqueza. No muito e no pouco. Mas Ele está lá. E Ele vai fazer toda a diferença. Amém? Podemos orar juntos uma última vez? Chama o grupo de louvor. Ainda antes de orarmos, só gostava de, enquanto eles sobem, podemos ficar de pé já, estamos sentados há algum tempo. Eu queria também agradecer publicamente o esforço da igreja e a forma como a igreja local reagiu, e foi uma tónica a nível nacional em todas as nossas igrejas, ao apelo que nós fizemos a semana passada, na segunda oferta de missões para Leiria, ok? Aqueles que não estavam cá, se ainda quiserem contribuir, podem usar a aplicação lá na rúbrica de missões, mas nós levantámos 2.500 euros durante o domingo passado. Eu já coloquei em alguns grupos da igreja e nós vamos abençoar 2 igrejas específicas que são que privam connosco, uma igreja é a Igreja Reviver, onde basicamente o teto da igreja caiu e eles perderam tudo. Perderam tudo. A igreja foi dada como perdida por completo. Então uma parte desse dinheiro vai ser exclusivamente enviado para eles e a outra parte do dinheiro vai ser enviado para também na zona de Leiria, óbvio, para a Assembleia de Deus de Leiria, do pastor Bruno Malheiro, porque sabem, foi durante a fase mais difícil da CCLX, que nós tivemos há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, esse foi um pastor que nos convidou aos pastores do Conselho de Liderança, aos novos pastores do Conselho de Liderança, e nos levou a almoçar. Pediu, olha, venham cá ter comigo para a gente, venham conhecer a igreja. Ele não falou de nenhum dos problemas que nós estávamos a passar, ele não quis saber o que é que estava a acontecer, ele quis estar connosco e quis perceber se a gente precisava de ajuda. Foi só isso. E isso fez toda a diferença para nós naquela altura. Que havia alguém que não estava tão importada, não estava preocupada em saber os detalhes mórbidos da coisa, só queria saber se nós estávamos bem, se a igreja ia continuar, se nós estávamos firmes. Isso fez toda a diferença. E quando nós sabemos que a igreja dele tinha sido afetada, foi um reflexo natural. Nós queremos fazer o mesmo. E nós vamos enviar esse dinheiro para eles. Não conseguimos chegar a todo o lado, mas vamos abençoar estas duas igrejas, está bem? Queríamos que vocês soubessem e obrigado pela vossa fidelidade, pelo vosso amor e pelo vosso dinheiro também, que vai ser bem emprego, está bom? Deus, obrigado, Senhor, por nos contenderes, Senhor, com a Tua palavra, por nos confrontares. Deus, e nós pedimos que Tu nos ajudes a que o nosso coração não esteja lá como o povo estava naquela altura, onde Tu concedeste a bênção do retorno do exílio, do retorno da prisão, do retorno de uma coisa negativa para a terra, onde para algo bom. E quando nós estamos a viver algo bom, nós não nos focamos em Ti, nós não nos prioritizamos, Senhor. Quantas orações foram levantadas por este povo no meio da dor, do exílio, do sofrimento. Mas quanta ausência de Ti existiu naqueles corações quando as coisas estavam bem, quando as coisas estavam a encaminhar, Senhor. Então, eu rogo-te que esta manhã, Senhor, este povo Teu que se reúne neste lugar, possa ter sempre consciência no caminho do nosso coração. Onde é que nós estamos a depositar a nossa prioridade? Onde é que nós estamos a passar a ignorar-te? Onde nós estamos a passar a deixar-te de seguir? Onde é que nós estamos a passar onde nós começamos a não dar-te espaço, Deus, para que Tu possas fazer morada no nosso coração, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, seja ela qual for, seja numa área em que nós estejamos muito bem ou algo que nós estejamos muito mal, nós queremos-te contigo. Queremos estar contigo em todas as alturas, Senhor. Então eu desafio cada pessoa aqui, em cada circunstância, Deus, ainda que seja difícil, ainda que seja complexo, ainda que seja doloroso, possamos trazer Deus para dentro desse problema, Senhor. Ainda que estejas a viver um tempo de prosperidade, de alegria, de felicidade, traz Deus para essa alegria.
Traz Deus para o meio da tua vida, para que Ele seja o centro da tua vida. Te agradecemos por isto, no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.